Bom dia, boa tarde, boa noite, salve, salve, rapaziada. Desculpa aí não ter colocado aula na semana retrasada e na semana passada, porque acabei ficando preso nas provas aí, juntou prova de primeiro semestre com prova de segundo semestre, e aí acabou ficando meio confuso. Aí eu não postei na semana retrasada, né, e na semana passada eu acabei fazendo esse conteúdo pra gente de lançamento oblíquo. É, ele é um ele é um pouquinho extenso, né? Então vai durar umas 2, 3 aulas, só para explicar bastante os conceitos, porque eles gostam de brincar bastante no vestibular, né, nas provas, com esses conceitos. Aí acaba ficando um pouquinho mais complicado, um pouquinho mais fácil, mas se entender o conteúdo, juro, você vai entender todas as brincadeirinhas que eles fazem e vai ficar muito mais fácil de resolver os exercícios. Vamos lá, então. Nesse conceito aqui, a gente vai ver que... Deixa eu começar a apresentação. A gente vai ver que o Galileu ele estudou, né? Não, ele é um outro tópico, né? O princípio de Galileu, mas ele estudou o movimento a velocidade relativa dos objetos, né? Então, como objetos, por exemplo, movem-se diferentes em relação a observadores diferentes. A gente já viu isso, né? Quando a gente estava falando de inércia e falando sobre Newton, né? E Newton realmente aperfeiçoou depois esse postulado do Galileu, né? Mas Galileu começou o estudo desses corpos, da velocidade relativa entre os corpos. Então vamos ver aqui, ó, por exemplo, dentro de um trem, se você pegar e jogar uma bolinha, o observador que jogou ela vai ver uma trajetória reta da bolinha, ela sobe e desce. Mas se você for um observador que estiver fora do trem e olhando para a bolinha, a mesma bolinha que o primeiro observador jogou, você vai ver que a bolinha sobe e desce, mas ela se movimenta horizontalmente também, né? Então ela faz uma trajetória parabólica, né? Uma parábola com a concavidade virada para baixo. Então, a gente vê que para o observador inicial tem uma trajetória diferente do que para o observador que está fora do trem. Isso porque o observador que está dentro do trem está na mesma velocidade do trem, né? Ele está numa velocidade diferente do que o observador de fora. O observador que está fora ele não está na mesma velocidade que o observador que está dentro do trem, sendo movido por ele, né? Então, isso gera uma velocidade relativa diferente entre os dois, né? Causando que a trajetória também seja diferente. Aqui, ó. Não causando que a trajetória seja necessariamente diferente, né? Fiquei encucado quando eu falei isso agora. Mas, ó, no lançamento oblíquo aqui que a gente vai estudar, o Galileu ele começou a estudar esses movimentos, como a gente viu, de velocidade relativa, e nos seus estudos sobre os movimentos de corpos, Galileu propôs que na trajetória de movimentação de movimentos compostos ou complexos existem movimentos simples, que simultaneamente compõem o movimento complexo em questão. Então, se a gente está analisando o lançamento oblíquo, o que seria o lançamento oblíquo? O lançamento oblíquo seria isso aqui, ó. A bolinha subindo e descendo, fazendo uma trajetória parabólica aqui, ó, com concavidade para baixo, né? Então, vamos voltar aqui só para entender tudo passo a passo. Agora sabem o que é um lançamento oblíquo. Esse lançamento oblíquo que a gente viu, ele pode ser dividido em duas coordenadas, né? Seria a coordenada vertical e a coordenada horizontal. Se a gente for ver aqui, ó, no eixo horizontal e no eixo vertical, o Galileu ele propôs que a gente podia decompor esses movimentos. Então, por exemplo, cada ponto de velocidade aqui, ó, em que o projétil, então o lançamento oblíquo podia ser, sei lá, uma bolinha que você chutou aqui, né? Ou uma bola de tênis que você bateu e ela subiu e desceu, né? Ou um projétil, um canhão que soltou uma bala de canhão aqui, ó, com uma certa angulação e ela caiu. Então aqui a gente vê que o que Galileu propôs é que a gente podia dividir isso em dois movimentos, né? Esse movimento inicial aqui, ó,
que ele está numa diagonal, né, para cima, mas lembra que não é diagonal que fala, né? Ele está com uma certa angulação em relação ao eixo horizontal para cima. E esse movimento aqui que a gente está vendo aqui, ó, ele é um movimento complexo, porque ele está numa diagonal, ele não está em nenhum dos eixos horizontal nem vertical, e a gente pode decompor esse movimento em dois. Então seria o movimento horizontal e o vertical, que ao mesmo tempo, a soma desses dois movimentos vai ser esse movimento aqui. Então aqui está dividido em todos os setores aqui para a gente ver que essa velocidade aqui, ó, essa velocidade aqui, que está numa, entre aspas, diagonal, né, ela é composta por dois eixos aqui, então ó, o eixo vertical, o VY e o VX. E se você somar os dois, fazendo o teorema de Pitágoras que a gente já tinha descoberto, você consegue a velocidade resultante. Mas como que Galileu viu isso? Né? Como que Galileu viu isso? Ele percebeu desse modo. Se a gente olhar um barco numa correnteza, né, sendo arrastado por uma correnteza e ele apresentando uma velocidade. Então nós somos, por exemplo, um observador que está no ponto A e ele tem o ponto B e o C aqui. Então a gente está numa margem aqui do rio, olhando o barco se movendo. O barco, para a gente, ele está fazendo uma movimentação assim, ó, né? Ele está fazendo uma movimentação na diagonal. Mas só que o que causa esse movimento? Se a velocidade do barco ela é, se a velocidade do barco ela é vertical aqui para cima, né? Ela está na vertical para a gente, para o observador A. Então, por que faz o barco se mover na diagonal? A velocidade da correnteza, né? Que é uma velocidade que está na perpendicular aqui com a velocidade do barco. Então, para o cara que está dirigindo, que está pilotando o barco aqui, o motor dele e o leme estão direcionados para o ponto B. A velocidade do barco é para o ponto B, mas só que a velocidade resultante do barco ela vai ser para diagonal, por causa da velocidade da correnteza, né? Então a gente vê aqui, ó, velocidade do barco, velocidade da correnteza e velocidade resultante. Então, como a influência da correnteza resultou numa velocidade, num vetor velocidade resultante diferente, ou seja, no sentido e direção diferente numa direção diferente, perdão, rapaziada, numa direção diferente da velocidade que o barco queria ir. Então quer dizer que esse movimento foi composto por dois movimentos, né? Por duas velocidades que geraram a velocidade resultante, né? Gaguejei bastante, desculpa aí. Mas, por exemplo, se a gente olhar outras trajetórias aqui, ó, se a gente olhar a trajetória do barco, ele na direção horizontal, né? Em relação à última imagem que a gente tinha visto, que a velocidade do barco estava na vertical. Se a velocidade do barco estiver na horizontal e o vetor velocidade ele for para contrário à correnteza, então a velocidade resultante do barco vai ser o quê? Vai ser vetor velocidade aqui, ó. Vai ser o vetor velocidade resultante é igual a vetor velocidade do barco menos vetor velocidade da correnteza. Se a gente adotar a velocidade do barco, né, o sentido da velocidade do barco como positivo, né? Então a fórmula seria V é igual a VB menos VC, né? Tudo isso por quê? Porque são grandezas vetoriais, né? A gente analisa a velocidade como uma grandeza vetorial, porque ela precisa de sentido e direção para você analisar ela. Então, por exemplo, aqui, se o barco estiver indo de novo para o outro lado do rio, né? Para outra margem, e nessa travessia ele também tiver uma correnteza para a esquerda, aí olha como ficaria aqui o vetor resultante, o vetor resultante do movimento do barco. Aqui, ó, a velocidade do barco para cima, velocidade da correnteza para a esquerda. Então, esse seria a velocidade resultante, né? Fazendo pelo método da poligonal aqui. Ó, analisando os vetores, podemos dizer que o vetor velocidade resultante é igual à soma dos vetores velocidade presentes no sistema mecânico em questão. Então, como a gente viu, ó, se a gente fizer a velocidade resultante, a gente tem que somar os dois vetores. Como que a gente soma mesmo? Se a gente está vendo aqui que é um triângulo retângulo,
então a gente pode fazer o teorema de Pitágoras. Lembra? Que é hipotenusa ao quadrado igual a cateto oposto ao quadrado mais cateto adjacente ao quadrado. Então, VR ao quadrado igual a VB ao quadrado mais VC ao quadrado. Aí, unidades arbitrárias aqui, né? Colocaram a velocidade do barco como, sei lá, 10 km por hora e a velocidade da correnteza 3 km por hora, né? E, portanto, isso vai ajudar a gente a estudar o lançamento oblíquo, por quê? Da maneira que a gente viu, por exemplo, aqui, que a velocidade do barco indo contra a correnteza, ela vai ser na fórmula representada como menos, com sinal de menos, porque ele está no sinal contrário, né?